Da fraqueza tiraram forças. Hebreus 11, 34. Outra versão diz: na fraqueza foram feitos fortes. Alguns tipos de fraquezas são designadas por Deus e necessariamente inerentes à humanidade. Elas não são pecaminosas e, portanto, podemos continuar a estar sujeito a elas sem arrependimento. Em referência a tais fraquezas, pode ser que depois de implorar ao Senhor mesmo 3 vezes para removê-las, pode ser para o nosso bem que elas permaneçam, pois então nosso gracioso Deus nos dará, no lugar de remover a fraqueza, esta resposta: minha graça será suficiente para você. Minha graça te basta. Este é um caso de nossa fraqueza sendo fortalecida. E há muitos santos de Deus que diariamente experimentam um privilégio tão abençoado. Eles são fracos e continuam fracos. Eles têm enfermidades que antes desejavam remover, mas que agora se contentam em suportar, pois agora pensam da mesma forma que o apóstolo. Eles se gloriam em sua enfermidade e fraqueza, porque quando são fracos, são fortes. Mas, queridos amigos, existe outro tipo de fraqueza que é pecaminosa. Uma fraqueza que surge não da natureza, mas da natureza decaída. Não da designação de Deus, mas de nossa pecaminosidade. E disso devemos desejar ser libertos. Não podemos orar por força na fraqueza pecaminosa, mas devemos implorar fervorosamente por força para sair dela e ser fortalecidos. Esta me parece ser a bênção particular que se diz ter obtido a fé no texto. Da fraqueza foram fortalecidos, na fraqueza foram feitos fortes. É o privilégio inestimável de muitos cristãos serem fortes na fraqueza, quando a fraqueza é apenas uma fraqueza. Mas é um dom igualmente precioso ser fortalecido não na fraqueza, mas contra a fraqueza, quando essa fraqueza é pecaminosa. Olhando em volta da igreja em geral, com o olhar mais imparcial que podemos invocar, tememos que hoje em dia ela seja comparável a uma enorme enfermaria e não a um acampamento cheio de bravos soldados. Mas nós fomos chamados para lutar o bom combate da fé. Tanto os ministros quanto os membros particulares da igreja geralmente são fracos de uma forma ou de outra. Eles estão vivos, mas estão enfermos. Estão trabalhando para Deus, mas de maneira débil e ineficiente. Essas pessoas, quando são fracas, são a própria fraqueza e não fortes na sua fraqueza. A fraqueza delas se parece com a fraqueza pecaminosa de Sansão e não com a fraqueza dos sofrimentos do apóstolo Paulo. Mas quando olhamos para os campos dos inimigos do Senhor, para uma igreja hoje que em nossos dias já não prega o evangelho, mas humanismo, superstição, misticismo, o que vejo? Vejo inteligência e vigor tão aparentes que posso pensar que nunca o erro foi mais sério, mais ativo e mais intenso do que agora. Há vigor, há vigor. Há uma realidade sobre os esforços de nossos adversários que pode muito bem nos alarmar. E quando eu olho para o acampamento do Senhor Jesus Cristo, lamento uma mornidão predominante, uma falta de entusiasmo e deficiência de força, que, se não denuncia um afastamento de Deus no coração, certamente indica fraqueza muito grande nas partes vitais, produzindo fraqueza comparativa em todas as partes. Desejo falar aos que são fracos hoje, fracos onde não deveriam ser, e que sentem uma tendência crescente de se contentar com essa fraqueza. Eu incitaria aqueles que estão começando a imaginar que a fraqueza é o estado normal e adequado de um cristão, que ser incrédulo, desanimado, nervoso, tímido, covarde, inativo, ansioso, sem coração é, na pior das hipóteses, uma coisa desculpável. Eu quero, se Deus quiser, mostrar aos pecaminosamente fracos que sua condição não é adequada de forma alguma e nem desculpável. Quero mostrar que é uma obra de fé nos tirar disso, não para nos ajudar em nossa fraqueza maligna, mas para nos livrar dela e nos tornar fortes, revertendo nossa condição atual, permitindo-nos ser poderosos na obra de Deus, visto que o texto ensina que a fé é a grande cura para a debilidade espiritual. Devo citar alguns casos de cura, analisar o remédio e tentar administrá-lo e dizer uma palavra de louvor ao médico que o prescreve. Que a fé fortalece os cristãos foi provado muitas vezes na história da Igreja de Deus.
A fraqueza da igreja surge principalmente pela falta de fé em seu Deus e na revelação final que Deus lhes confiou nas Escrituras. Quando os homens acreditam intensamente, agem com vigor, e quando seus princípios penetram em suas próprias almas e se tornam preciosos para eles como a própria vida, nenhum sofrimento é muito severo, nenhum empreendimento é muito laborioso e nenhum conflito é muito heróico. Eles entrarão em impossibilidades, rirão delas e as vencerão, quando souberem com certeza que os princípios que os movem são certamente de Deus e fluem somente das Escrituras. Esta me parece ser a grande obra que Lutero fez em seus dias sob o poder de Deus, o Espírito Santo. Ele trouxe de volta a igreja para a força da fé e então toda a força dela voltou. O homem sabia muito pouco da verdade de Deus, mas na doutrina da justificação pela fé, ele era claro como o sol ao meio-dia. Mas ele era meio romanista em muitos outros aspectos inicialmente. Mas ele foi saindo e foi crescendo e crescendo. Mas essa coisa muito importante que ele fez pela igreja, ele a fez por acreditar em Deus e na verdade de Deus com uma decisão vigorosa que quase foi cessado entre os homens em nossos dias. Embora ele não conhecesse ainda todas as armas do arsenal divino, ainda assim, aquela que ele conhecia, ele empunhou com tal bravura de fé e tão tremendo dogmatismo que sua alma resoluta envergonhou os outros para a perseverança. Veja o homem entrando em Worms, desafiando uma multidão de demônios, embora fossem tantos quanto as telhas dos telhados das casas. Veja-o se levantando na dieta de Worms e alegando que não poderia se retratar, que Deus o ajudasse, mesmo que ele tivesse que ser queimado numa fogueira. Veja-o em seus primeiros dias, pregando suas teses nas portas da igreja, como os marinheiros pregam suas cores no mastro, ou rasgando a bula papal que os comungava em pedaços e jogando-a no fogo. À medida que um homem como Lutero está decidido a lutar pela verdade de Deus, quebra as pontes atrás dele e torna a retirada impossível, nós vemos claramente a fé do homem em Deus que o ajudou a fazer grandes proezas. E a igreja aprendeu com ele a acreditar que Deus em toda parte tem domínio e todas as coisas servem ao seu propósito e poder. Quando a igreja mais uma vez creu com firmeza, seu espírito voltou a ela. E como um gigante refrescado com vinho novo, ela reiniciou sua carreira. No reavivamento moderno sob Whitefield, a restauração da fé foi a fonte da força restaurada. George Whitefield e outros com ele tinham este ponto em comum, a saber, que eles eram crentes intensos no poder que habita no homem regenerado e na presença do Espírito Santo na igreja e na verdade bíblica somente como revelada nas Escrituras, toda ela, um verdadeiro sola Escritura. Já outros homens, naquela época, estavam tentando estar em sincronia com a cultura que se opõe a Deus. Estavam disputando e tentando provar ou refutar tudo. Os sermões eram frequentemente sobre tópicos como se havia um Deus ou não. Levantavam mais dúvidas do que certezas bíblicas. Confiavam na mente humana e não na revelação de Deus nas Escrituras. Agora, você nunca encontrará Whitefield e outros usados no avivamento perdendo tempo com tais assuntos. Eles estavam tão cheios do Espírito de Deus e podiam vê-lo tão claramente em todos os lugares no trabalho que não sentiam necessidade de provar isso. Enquanto os homens discutiam se as Escrituras eram inspiradas e os homens escreviam livros sobre as evidências, esses homens pregaram o Evangelho e a infidelidade fugiu deles. Uma época destituída de vida espiritual geralmente se diverte tentando provar o que não vale a pena provar, ou desperdiçando sua energia com coisas externas para negligenciar as internas. Uma era espiritualmente viva se dedica à obra do Senhor e trata todas as dúvidas como loucura e pecado. Os seguidores de Whitefield, em vez de provar com acanhamento e se desculpar pelo Evangelho com o mundo, a cultura sem Deus, fazendo isso com indiferença, fizeram o oposto. Homens como Whitefield vieram com "Assim diz o Senhor". Eles subiram em seus púlpitos como monarcas sobem em seus tronos e proclamaram a verdade de Deus. E os homens reconheceram seu poder até que de uma extremidade da terra à outra, os ossos secos ressuscitaram e formaram um exército extraordinariamente grande. Irmãos e irmãs, nossas igrejas devem voltar à velha fé e a uma firme convicção nela.
Se você não acredita nos artigos da sua fé, em todas as doutrinas bíblicas, sem tirar nada ou acrescentar nada, então rejeite-as e não seja um crente falso. Dê os braços ao mundo e à cultura vigente e viva como eles. Mas se as doutrinas que você professa são realmente verdadeiras, agarre-as, segure-as com firmeza, deixe-as gravadas em sua alma e queimadas em suas consciências. Tenha fé em Deus e na verdade, que a verdade de Deus não pode ser destruída, nem Deus derrotado. Vitalidade e poder em sua fé logo enviarão força e vida a todas as outras partes da sua humanidade espiritual. O que foi provado em maior escala foi verdadeiro em todos os outros casos. Por exemplo, a fraqueza da natureza humana depravada sempre cede diante da energia daquela fé que o Espírito opera em nós, homens regenerados. O pecador despertado em sua fraqueza suspira tristemente inicialmente. Eu iria, mas não posso cantar. Eu iria, mas não posso orar. Eu iria, mas não posso quebrar os laços do pecado. Eu iria, mas não posso derreter meu coração e amolecê-lo em penitência. Quando o pecador é apontado para a cruz e passa a confiar em Jesus, vendo o sangue aspergido e a justiça já realizada, então o homem pode orar, pode cantar, pode derreter-se em penitência ou pode erguer-se nas chamas do amor. A incapacidade da natureza humana é removida instrumentalmente pela energia da fé, pelo poder da fé. Foi por acreditar que você se tornou forte. Se você tivesse continuado a viver pelo trabalho ou pelo sentimento, ainda estaria tão fraco como sempre. Mas quando você olhou de dentro de si para Cristo e confiou nele, foi então que a sua força veio a você. O mesmo se aplica à fraqueza espiritual subsequente. Os cristãos que estão vivos para Deus e são dotados de alguma força divina são às vezes atacados por um declínio espiritual universal. Assim como às vezes vemos uma pessoa forte e saudável ficando pálida e abatida, perdendo o apetite e caindo na doença, até se tornar um mero esqueleto porque um enfraquecimento geral da constituição se abateu sobre ela, assim eu vi isso com os cristãos. Eles não perdem a vida, mas perdem toda a sua energia e poder e tornam-se tão apáticos e sem vida como alguns de vocês provavelmente estão agora. Assim, eles mal podem andar, muito menos correr, e se levantar com asas como águias está totalmente fora de questão. Essas pessoas darão testemunho de que a única maneira de recrutar suas forças é pela fé. Eles devem voltar aos primórdios, aos princípios, e confiar suas almas novamente a Cristo, criando novamente com uma novidade de energia nas velhas doutrinas do Evangelho. Eles devem ir a Deus como a um Deus verdadeiro na oração, com fé, e então não permanecerão fracos por muito tempo. Por causa da fraqueza, a fé certamente nos tornará fortes, e a mudança efetuada em nós é igual à que vemos em um homem que por muito tempo esteve confinado ao seu leito, finalmente retorna ao seu trabalho sem mostrar qualquer sinal da doença. Ainda tenho lidado com o grande princípio do texto em grande escala. Vamos agora particularizar um pouco mais. Considere algumas formas de fraqueza. Muitos crentes, que são vigorosos em muitos aspectos, ficam preocupados com a hesitação em seu testemunho. Eles não podem falar em nome de Jesus com ousadia. Sempre que tentam dizer uma palavra boa, o nervosismo ou algo semelhante os restringe. Eles dizem, com Moisés, Senhor, sou lento para falar. Eles hesitam ou ficam quietos. Não há cura para a hesitação na confissão de Cristo igual à fé. Observe Moisés. Ele está tão hesitante que Deus lhe dá Arão para ser seu porta-voz. Mas leia a história, e Moisés é o melhor orador dos dois. Arão tem uma boca de ouro, mas aos poucos a confiança que Moisés sente em sua comissão o capacita a repreender Arão. E quando Arão sobe ao Monte Hor para dormir nos braços de Deus para sempre, Moisés se levanta e naquele último sermão que ele proferiu e naquele salmo que ele cantou diante da multidão reunida, você não pode detectar o menor traço de lentidão de fala. O homem superou sua fraqueza pela fé. Uma fé sagrada deu-lhe uma coragem sagrada. E a língua, uma vez amarrada, se soltou. Aconselho alguns de vocês a experimentarem. Uma forte dose de óleo essencial da fé
tomada todas as manhãs e noites, permitiria que você contasse aos pecadores que, amado Salvador, você encontrou. Outra fraqueza comum entre os cristãos é a timidez. A modéstia é bela, mas pode degenerar em covardia. É bom ser humilde, nunca é bom ser fracamente medroso. Alguns estão sempre com medo. Eles não ousam tentar isso e não ousam tentar aquilo. E se por acaso forem colocados em cargo onde possam influenciar outros por meio dos seus conselhos, eles são péssimos oficiais porque estão sempre impedindo a igreja da vitória por medo da derrota. Qual é a cura certa para a timidez? Fé, crença na verdade de Deus somente, na justiça dele que é nossa em Cristo, em Deus, no poder invisível, nas ajudas que não podemos ver com nossos olhos naturais e nas ajudas que não poderíamos sequer ter sonhado. Isso acaba com a timidez. Tome como espécime Baraque. Baraque é lento para enfrentar os inimigos de Deus, até que Débora, a mãe de Israel, diz que irá com ele. As mulheres às vezes emprestam coragem superior aos homens, e o sexo, dito por muitos mais frágil, mostra-se mais forte. Olhe para Baraque. Depois de finalmente ter acreditado no poder de Deus, ele marcha para a luta e ganha vitória. E comemora com palavras emocionantes da poetisa. Desperta, desperta, Débora. Acorde, acorde, entue uma canção. Levanta-te, Baraque, e leva cativo o teu cativeiro, filho de Abinoam. Poderoso para vencer era o homem que era tímido para lutar. Quando a fé lhe deu coragem, ela o fez triunfar. Leve contigo um frasco de forte fé, e um bom gole dele evitará desmaios. Esta é a verdadeira água forte, o verdadeiro elixir, o famoso tônico, a celestial aqua vitae. Uma outra forma frequente de fraqueza é o desânimo, tão comum nas igrejas inglesas que chega a ser uma desordem nacional tanto quanto o consumo. Não é tão comum entre vocês como era, mas ainda mais do que eu poderia desejar. Não somos tão alegres e frívolos como os nossos vizinhos galegos, e não somos também tão fortes como os nossos amigos transatlânticos. Receio que, como ingleses, tenhamos uma tendência natural para o desânimo. Eu sei que sinto isso sozinho, e no círculo em que me movo não é incomum. Irmãos e irmãs, o desânimo não é uma virtude. Acredito que seja um vício terrível. Estou profundamente envergonhado de mim mesmo por ter caído nele algumas vezes. E tenho certeza de que não há remédio para ele como uma fé santa em Deus. Asaf, na antiguidade, estava muito sujeito a essa fraqueza e disse a si mesmo: por que você está abatida, ó minha alma? Por que está inquieta dentro de mim? Mas qual foi o remédio que ele tomou? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, pela ajuda de contemplar a sua face e o brilho do seu semblante. Esse era o remédio, e Davi também o prescreve, quando diz: confiai nele o tempo todo, todos os povos, derrame o seu coração diante do Senhor. O desânimo prejudica um homem, torna-o fraco na arena de conflito, quando ele deveria ser como um atleta bem treinado, lutando com seu adversário e lutando pelo domínio. Cristão, implore ao seu Senhor para aumentar sua fé nele, sua confiança no invisível, sua confiança em sua promessa e fidelidade. Pois quando você tiver mais fé, você se elevará superior a essa fraqueza, e dessa fraqueza você será feito forte. Impaciência também, murmuração impaciente, é outra forma de fraqueza cristã na qual não devemos esperar ser fortalecidos na graça divina, mas devemos implorar pela graça para sair dela. Me parece que Jó pode ter sido naturalmente um homem impaciente. Ele profere muitas coisas ásperas e duras para seus amigos, nem um pouco mais ríspidas do que eles merecem, mas ele se apega à sua integridade como se a princípio tivesse sido um fariseu. Mas observe quão forte ele era e quão claro de sua fraqueza, quando pela graça divina ele pôde dizer: embora ele me mate, ainda assim confiarei nele. Havia o remédio, veja você, confiar em Deus. Jó, cheio de fé, sentado em um monte de esterco, é uma visão muito mais esplêndida do que o grande Magul em seu trono.
Não creio que o céu e a terra tenham visto um espetáculo mais majestoso do que o patriarca no montouro coberto de furúnculos, raspando-se com um caco de telha e ainda dizendo: receberei o bem das mãos do Senhor e não o mal? Príncipes, potentados e reis, seu poder nunca alcançou isso. E mesmo Salomão, em toda a sua glória, não foi vestido tão gloriosamente como o pobre Jó. Irmãos e irmãs, se tivéssemos mais fé em Deus de que Ele faz todas as coisas contribuírem para o bem daqueles que o amam, não ficaríamos tão impacientes, suportaríamos a dor, a cruz e a perda com maior equanimidade, sentindo: meu Pai deu, meu Pai tirou, portanto o bem virá disso. Talvez você esteja cansado desta lista de fraquezas, mas devo acrescentar mais uma, a saber, fraqueza em vencer os pecados que nos assediam. Espero que não estejamos entre aqueles que menosprezam o pecado. Um cristão genuíno teme o pecado. Ele não vai dizer: não é um pequeno, é apenas um pecado pequeno. Não, pois ele sabe que um pequeno pecado é como uma pequena dose de um veneno muito potente. É suficiente para destruir nossa paz e conforto. Existem alguns pecados que realmente parecem como se não pudéssemos ter o domínio sobre eles. Vou citar uma disposição apaixonada. Uma pessoa de temperamento explosivo pode chegar à condição de pensar: bem, nasci assim e não posso evitar, sempre terei um temperamento explosivo. Você sempre será se pensar assim. Mas me parece que a graça de Deus deve ter o poder para vencer os maus temperamentos, e que sua esperança estará em acreditar que o seu pode ser vencido, e em lutar para mortificar isso entre as outras afeições da carne. Conheço pessoalmente homens que já foram muito cheios de paixões, temperamento forte, mas agora são gentis. Antes era provável que pegassem fogo tão prontamente quando uma faísca caísse próximo a eles, porque eles eram puro combustível. Mas agora suportariam o fogo muito bem. E se eu tivesse que selecionar homens pacientes, escolheria aqueles mesmos que eram antes notórios por seus temperamentos medrosos em anos passados, ou de temperamento forte e explosivo. Bem, meu caro amigo, você dirá: eu não posso fazer isso, Senhor. Não, eu sei que você não pode, mas há alguém que pode. O Deus eterno, que é o seu ajudante, pode certamente ajudar e transformar você em um ser razoável e livrá-lo dessa loucura, pois a raiva é uma insanidade temporária e todas as paixões da carne são assim também. Certamente Deus pode torná-lo moralmente são e trazê-lo de volta a um estado mental calmo. Apenas creia em seu poder e busque ser totalmente santificado por sua graça no espírito, alma e corpo. E você verá que, ao expulsar uma legião de demônios de um homem no passado, ele agora pode expulsar essa legião de paixões do seu temperamento para fora de você, produzindo o fruto do Espírito, para que você não seja mais incomodado com isso. Você pode ter que vigiá-los como um chefe de família vigia maus elementos fora da sua casa, mas sempre eles estarão lá, fora da casa. Que graça divina controlar nosso temperamento e mantê-lo cativo, para que, embora possa ter uma tendência a querer se manifestar, possa estar sempre subjugado pelo fruto do poderoso Espírito Santo que habita em nós. De qualquer forma, seja qual for o nosso pecado que assedia, e todos nós temos algo contra o qual devemos lutar, houve casos sem fim em que tais fraquezas foram vencidas pela fé. Não temos tempo de parar para mencionar nenhum exemplo moderno, mas conhecemos muitos e muitos. Espero que alguns de nós possamos citar nossa própria história como exemplo do que a fé em Deus pode fazer. Na fraqueza, eles foram fortalecidos. Na fraqueza, eles foram feitos fortes. Hebreus 11, 34. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim.
te darei.